Olá, vamos dar início então à nossa aula número 2 do curso de Pedagogia Descolonial do Trabalho. E a aula de hoje ela é dedicada a abrir a discussão sobre os fundamentos da pedagogia do trabalho, né? Bom, aí algumas coisas precisam ser estabelecidas a priori. Quando a gente fala de uma pedagogia do trabalho na perspectiva do curso que nós estamos ministrando, nós estamos falando da pedagogia do trabalho enquanto pedagogia que tem como sujeito histórico a classe trabalhadora. Okay? Então, a pedagogia do trabalho ela é o equivalente à pedagogia a partir da classe trabalhadora como sujeito de um projeto educativo para a sociedade a partir daquilo que é a sua praxis social e da sua praxis histórica fundamentada no trabalho, né? Então, isso é uma demarcação importante para não confundir pedagogia do trabalho com ensino profissionalizante especificamente ou com meramente outras propostas que surgem como educação técnica, etc. A pedagogia do trabalho ela tem um significado mais abrangente. A pedagogia do trabalho, nesse sentido, é a pedagogia que responde à classe trabalhadora como sujeito de um projeto de sociedade e de um projeto de educação para a sociedade. Sendo assim, os fundamentos daquilo que é uma pedagogia do trabalho, esses fundamentos estão assentados na elaboração original do filósofo e pensador e revolucionário alemão Karl Marx, né? Ainda em meados do século XIX. O livro que o texto que serve de base para essa aula é o primeiro capítulo desse livro aqui, do Mário Manacorda, que é Marx e a Pedagogia Moderna. Tá? Então, é o primeiro capítulo desse livro, no qual o Manacorda busca, na obra do Marx, aonde estaria os fundamentos de uma concepção pedagógica atrelada, vinculada, relacionada, associada ao seu projeto mais amplo de sociedade, a sua concepção mais ampla, crítica da sociedade burguesa e de transformação social protagonizada pela ação política e econômica e social da classe trabalhadora. Então, é importante isso ser colocado porque o trabalho do Manacorda nesse livro é um trabalho muito instigante porque o Marx não sistematizou propriamente a educação ou a pedagogia como um dos temas da sua produção intelectual, né? Existem elaborações, existem elementos de uma pedagogia no interior da obra do Marx, mas ela nunca foi sistematizada como um tema à parte ou com um desenvolvimento muito sistemático. Então, o que o Manacorda vai fazer nesse livro, e que é muito valioso, é justamente extrair na obra do Marx onde se encontram os elementos que permitem a reconstrução e a sistematização de um pensamento pedagógico marxiano, né? Um pensamento pedagógico, uma pedagogia do trabalho na própria elaboração de Marx. E, bom, isso é feito de maneira brilhante pelo Manacorda e isso nos coloca na necessidade de, para falar da pedagogia em Marx, precisar falar do arcabouço mais geral do pensamento de Marx, ou seja, o que é a concepção marxiana de história, de sociedade e de projeto de transformação social, porque é apenas no interior desse arcabouço mais amplo que vai fazer sentido o desenvolvimento da sua pedagogia propriamente dita, porque ela é um momento, um aspecto dessa elaboração totalizante, né? Então, a primeira coisa que, obviamente que não é a pretensão desse curso, e menos ainda dessa aula, fazer uma apresentação exaustiva
da obra de Marx, né? Ou seja, isso é o trabalho de uma vida inteira, né? Então, nessa aula, a ideia é apenas apresentar aquilo que, no entendimento do objetivo desse curso, é compreendido como talvez os pontos mais importantes a serem destacados, ok? Então, isso é importante colocar de antemão para que não se produza nenhum tipo de frustração, né, em função do limitado do espaço que nós temos para desenvolver essa discussão. Então, assim, a primeira coisa que eu acho fundamental colocar, e também é algo que o Manacorda faz questão de destacar, né, que até porque é importante pontuar em função do como o pensamento de Marx e a obra de Marx é encarada hoje no senso comum. Então, é importante desafiar esse senso comum e demonstrar o quanto ele lida, na maior parte das vezes, com aquilo que é uma caricatura do pensamento de Marx e não propriamente faz uma crítica efetiva do pensamento de Marx, né? Ainda que, obviamente, o pensamento de Marx, como o pensamento de qualquer autor, de qualquer ser humano, ele é criticável, né? Mas, na maior parte das vezes, o que nós encontramos no senso comum, né? E isso aí diz respeito, obviamente, também ao espaço educacional, é a exposição de uma caricatura do pensamento de Marx na qual é fácil bater, né? E a qual é fácil desqualificar. Então, o que eu quero pontuar como elemento central nessa discussão sobre a obra de Marx, sobre a prática de Marx enquanto sujeito histórico também, é o fato de que Marx ele é um grande porta-voz da causa da liberdade, né? E aí eu sei que certamente eu estou desafiando, né, vários elementos estabelecidos no senso comum a respeito do pensamento de Marx, né? Mas efetivamente o centro da preocupação intelectual, política, militante, existencial de Marx é o problema da liberdade humana. Ou seja, o problema de que maneira é possível que a humanidade possa caminhar para um processo de emancipação e de plena realização das suas potencialidades humanas em liberdade. Então, essa é a grande questão. Obviamente, e aqui também é importante abrir esse parêntese, que nós estamos tratando de um autor, né, um alemão do século XIX, que, portanto, está situado e condicionado por essas circunstâncias históricas e que, obviamente, que esses limites aparecem na sua obra, né? Então, não dá para se fazer uma crítica em alguma medida anacrônica e ignorar que o pensamento de Marx está sendo desenvolvido nesses limites. E, obviamente, que para que o que há de vivo na obra de Marx possa continuar potencializando o pensamento e a prática contemporânea, esses elementos vivos precisam ser colocados no seu contexto concreto, até para que aquilo que é circunstanciado e ultrapassado fique de lado, para que aquilo que tem ainda potência viva possa ser apreciado naquilo que realmente pode dar de contribuição para o pensamento contemporâneo. Então é importante colocar isso, porque, obviamente, a obra de Marx vai refletir, né, como não poderia deixar de ser, né, vai refletir os limites dessas circunstâncias e desse condicionamento histórico que um pensamento produzido na Europa, com o que é o enfoque europeu do mundo no século XIX, vai poder possibilitar, né? Então isso é um parêntese. Mas então, retomando, eu acho importante colocar isso. A preocupação fundamental da obra de Marx e da prática de Marx é a questão da emancipação humana, da liberdade humana, né? De como é possível que os seres humanos, né, na história possam criar condições para a plena realização livre de suas potencialidades. Então, isso está presente, né? Está centralmente presente, tanto na crítica que Marx vai fazer
do capitalismo e da sociedade capitalista, de um lado, quanto isso vai estar presente na elaboração programática, estratégica e política que Marx desenvolve do movimento dos trabalhadores, que teria a tarefa histórica de superar o capitalismo e construir uma outra ordem social, né, de nível internacional e tendente a abrir espaço para a emancipação humana. Então essa é a questão central. Isso é importante colocar porque, em geral, a crítica de Marx, que geralmente aparece em primeiro lugar no senso comum ao capitalismo, é quando se interroga qual é a principal crítica que Marx faz à sociedade capitalista, em geral aparece uma crítica que é verdadeira, né? Que é a crítica que Marx tem à desigualdade social que é inerente ao capitalismo e que ele produz de modo permanente, né? A própria teoria da mais-valia vai nos demonstrar isso, ou seja, o capitalismo, né? Os capitalistas acumulam capital a partir da exploração do trabalho da classe proletária, ou seja, a partir da exploração do sobretrabalho que não é restituído aos trabalhadores. Então, os trabalhadores são empobrecidos em favor da acumulação do capital por parte da classe capitalista. Então, o elemento da desigualdade social como um elemento inerente, né? Ou seja, a desigualdade social produzida e reproduzida pelo capitalismo é um dos elementos de crítica de Marx ao capitalismo. Mas não é o único e talvez não seja sequer o mais importante, né? Porque o outro elemento fundamental de crítica de Marx ao capitalismo e à sociedade capitalista é ao afirmar que o capitalismo é a forma de sociedade na qual os seres humanos se encontram mais alienados em toda a história da humanidade. Ou seja, o capitalismo, a maneira como ele se organiza, a partir do pressuposto da propriedade privada dos meios de produção e da produção enquanto produção de mercadorias e logo voltada para as trocas no mercado, ela estabelece um mecanismo, uma dinâmica de operação social que faz com que os seres humanos, em especial os trabalhadores, eles se coloquem na sociedade como peças de um grande mecanismo econômico que eles não dirigem, né? E que, portanto, aos trabalhadores cabe executarem uma série de tarefas que vão incorporar a maior parte da sua vida dentro de um sentido que não é determinado por eles mesmos e dentro de um sentido que é determinado em grande medida como estranho, como imposto de fora, por essa lógica econômica que se apresenta aos trabalhadores e que se apresenta à sociedade como um todo, como se fosse uma grande potência externa, né, que se manifesta naquilo que a gente conhece no cotidiano como a imposição da economia. São as normas da economia, são as exigências do mercado, são as necessidades da economia, ou seja, essa grande potência, esse grande espectro, né, que se impõe e que dobra os seres humanos, a sociedade inteira, às suas necessidades e aos seus caprichos, ela é uma decorrência da própria maneira como a sociedade capitalista, pautada na propriedade privada dos meios de produção e na produção regulada pelo mercado, se torna inevitável. Então, essa alienação da sociedade, esse estranhamento que a sociedade desenvolve em relação à sua própria potência, ou seja, o trabalho da coletividade social, ele se transforma numa força estranha diante da própria coletividade social e a subordina a si, né? Então esse mecanismo, esse processo que Marx vai chamar de alienação, o estranhamento das forças do trabalho em relação ao próprio trabalhador, esse estranhamento da potência criativa da sociedade em relação à própria sociedade, subordinando ela ao seu poder, né? Ela vai ser um elemento fundamental da crítica de Marx ao capitalismo e à sociedade capitalista. E ele vai entender que a superação
dessa sociedade é necessária não apenas para dar fim à desigualdade social, à injustiça na repartição da riqueza produzida na sociedade capitalista, como também e principalmente essa superação é necessária para dar fim à alienação do trabalho, para que a sociedade possa reassumir o controle das suas próprias forças, para que ela possa dotar a si mesma dos meios de controlar a sua potência, submetendo as suas forças produtivas às suas próprias vontades, aos seus próprios desígnios conscientes e racionais. Então, essa crítica ao capitalismo como crítica à alienação do trabalho é fundamental e é justamente aí que aparece em Marx a bandeira da liberdade erguida muito alta, porque o oposto da alienação é justamente a emancipação humana. Os seres humanos se emancipando na comunidade humana, na coletividade, e enquanto coletividade humana livre, todos e cada um assumindo o controle de suas próprias potências criativas, subordinando a sua potência criativa, o trabalho, às suas próprias necessidades e não o contrário, a sociedade e os seres humanos submetidos às necessidades da acumulação capitalista. Então, esse é um elemento fundamental da obra e da perspectiva marxiana. Bom, nos aproximando do debate da pedagogia, o Marx vai afirmar que uma das manifestações mais diretas da alienação humana sob o capitalismo, ele não está dizendo que, na verdade, o capitalismo é uma das formas de sociedade alienada ao longo da história. A forma mais desenvolvida, vamos dizer assim, na obra dele, e onde a alienação também está mais desenvolvida. E ele vai dizer que essa alienação, a manifestação dela mais imediata, é na divisão do trabalho. Ou seja, o ser humano convertido à condição de pedreiro, só pedreiro, de motorista de ônibus, só motorista de ônibus, de professor, só professor, de enfermeira, só enfermeira, isso seria uma tremenda castração da potencialidade de realização do humano em cada ser humano. Ou seja, no capitalismo, a necessidade de converter cada indivíduo humano num trabalhador especializado, submetido às condições de produção num espaço específico, numa tarefa ou num conjunto de tarefas específicos, diria respeito a uma das mais diretas e violentas formas de alienação humana impostas no âmbito do trabalho capitalista. E Marx não considera que isso seja um dado inevitável da realidade. Na verdade, a necessidade de superação humana do capitalismo, ela é fundamentalmente também a necessidade de superação da divisão do trabalho. E a divisão do trabalho ela tem uma múltipla dimensão. É a divisão de tarefas, como essas que eu apresentei, o pedreiro, o enfermeiro, a professora, mas é fundamentalmente para Marx a divisão do trabalho entre a elaboração, a formulação e a execução. Aquilo que ficou conhecido na literatura como o trabalho intelectual e o trabalho manual. Ou seja, quem elabora, quem formula o trabalho e quem o executa. Então, essa divisão entre quem planeja e quem faz é o elemento principal, o problema central da divisão do trabalho para o Marx. E que isso vai aparecer diretamente na chave da sua elaboração pedagógica, porque ele vai entender, na obra de Marx, que o projeto de superação socialista do capitalismo, ele pressupõe a superação da divisão do trabalho, em todos os sentidos. Marx fala que no pleno desenvolvimento de uma sociedade socialista, onde a produção da sociedade está plenamente submetida aos interesses da coletividade livremente organizada, ninguém estaria limitado apenas à execução de uma
ou duas tarefas, ou seja, o ser humano ele teria que ter a possibilidade de se desenvolver omnilateralmente, desenvolver a plenitude das suas capacidades. Mas, em primeiro lugar, seria necessário superar a divisão do trabalho mais fundamental entre quem executa, quem planeja e quem executa, quem manda e quem obedece, né? E essa divisão do trabalho, a superação dessa divisão do trabalho, aparece como um elemento fundamental da sua reflexão propriamente pedagógica, ok? Então, entrando nessa discussão, porque quando a gente vai falar da pedagogia em Marx, é preciso compreender que a pedagogia em Marx, a pedagogia do trabalho em Marx, é uma pedagogia socialista. É uma pedagogia que está organicamente articulada a um projeto totalizante de sociedade, que é um projeto de sociedade socialista. E esse projeto de sociedade, ele se pauta, em primeiro lugar, na superação da propriedade privada dos meios de produção, né? É importante deixar claro isso, a preocupação de Marx em nenhum momento é a propriedade privada dos bens de consumo, né? Dos casacos, dos pares de sapato. Não, o problema é a propriedade privada dos meios de produção, que tiram da coletividade social a capacidade de submeter a si próprias as suas próprias forças produtivas. Então, a abolição, a superação da propriedade privada dos meios de produção é uma pré-condição fundamental para que a coletividade social retome o controle das suas forças de produção e, portanto, assumam o controle de si mesmos e da sua própria autoconstrução. E, além da abolição, da superação da propriedade privada dos meios de produção, para que a sociedade possa ser efetivamente capaz de assumir o controle das suas próprias forças de si mesmos, é preciso que esses meios de produção, tornados sociais, possam estar administrados por uma forma de poder político igualmente socializado, né? Diferentemente daquilo que se conheceu no chamado modelo do socialismo real, no qual um Estado fortemente burocratizado controlava o conjunto da atividade econômica e aquilo não podia se dizer que era a expressão do controle que a sociedade como um todo estava exercendo sobre a produção. Em Marx está muito claro que a superação da propriedade privada dos meios de produção, ou seja, a socialização dos meios de produção, precisa estar articulada com a socialização do poder político, para que seja, de fato, uma democracia amplamente radical que possa empoderar o conjunto da sociedade e torná-la capaz de ter os meios de administrar, enquanto coletividade, as suas próprias forças produtivas. Então, em linhas gerais, o socialismo em Marx é isso, é a socialização dos meios de produção e a socialização dos meios de autoridade, vamos dizer assim, a socialização do poder político na efetivação de uma radicalização democrática desconhecida e impossível nos marcos do capitalismo, porque uma democratização que se estabelece nos limites proibidos pelo capitalismo, que é a economia, ou seja, a democratização da própria economia. Então, dentro desse modelo geral, desse projeto geral de sociedade que Marx elabora e que desenvolve, a educação tem um lugar, né? E como é que Marx vai apresentar o lugar da educação nessa sociedade e, mais importante, no processo de transição para essa sociedade, porque isso é fundamental. Apresentar aquilo que a sociedade precisa ser em relação ao que ela é, não basta, né? Dentro da elaboração de Marx. É preciso levar em consideração como os trabalhadores, a partir do que eles são hoje, podem caminhar para transformar a sociedade naquilo que ela pode vir a ser. Então, você tem toda a discussão sobre a necessidade da luta política e da luta revolucionária da classe trabalhadora para assumir o controle dos meios de produção e do poder político de modo a realizar essa transição. Então, a educação tem um lugar não só na sociedade socialista, como ela tem um lugar no interior desse processo de transição. Então, o Marx ele vai elaborar alguns princípios fundamentais do que seriam essa pedagogia socialista ou dessa pedagogia do trabalho. Em primeiro lugar, ele toma como pressuposto da pedagogia do trabalho ou da pedagogia socialista
os princípios da pedagogia democrática, né? E aqui é importante apresentar que pedagogia democrática não é sinônimo de pedagogia liberal. São duas coisas que são profundamente diferentes. A pedagogia liberal, que é cada vez mais hegemônica nos nossos dias, que afirma a prerrogativa soberana do indivíduo sobre qualquer outra necessidade e possibilidade histórica humana, que anula o direito da escola de ser um polo educativo, porque isso não poderia estar acima das prerrogativas da família e etc. Isso é diferente e, em alguma medida, oposto ao projeto de pedagogia democrática. A pedagogia democrática é aquela que é elaborada a partir dos princípios primeiros vitoriosos na Revolução Francesa e que vão se materializar ao longo do processo histórico dentro dessa matriz. A pedagogia democrática, para não alongar demais, ela seria fundamentalmente um conjunto de princípios. Primeiro, a afirmação da escola pública, gratuita, universal e obrigatória. Né? Os três primeiros elementos, eles são mais tranquilos, eles estão mais presentes no senso comum de maneira pouco problemática. A necessidade de uma escola pública, né? Ou seja, publicamente estabelecida nos seus princípios, na sua lógica de funcionamento, nos seus objetivos. Uma escola pública que é gratuita, ou seja, que é aberta a todos. Uma escola que é universal, que é para o conjunto da população. Agora, quando se fala da escola obrigatória, isso geralmente leva a alguma confusão, né? Por que uma escola democrática, uma pedagogia democrática, afirma a escola ou a escolarização como obrigatória? E aí, por uma razão muito simples. A burguesia revolucionária, né, lá no século XVIII, quando elabora os princípios da pedagogia democrática, ela sabe que a escola e que a educação escolar vai ser um fórum de formação humana em competição com outros que estão estabelecidos na sociedade. E esse outro polo fundamental era um antagonista violentíssimo ao projeto democrático de sociedade, que era a Igreja Católica do antigo regime. Né? Então, a pedagogia democrática, como toda pedagogia, ela se subordinava a um projeto de sociedade, a um projeto histórico que era o de afirmação de uma sociedade democrática, laica, onde a soberania popular é o que governa. E, na sociedade, o poder tremendo da Igreja Católica do antigo regime, ultra-reacionária, antidemocrática, monarquista, absolutista, era um fórum, um espaço, um agente formativo o mais poderoso. Portanto, uma escola que fosse espaço de formação humana articulado à construção de uma nova perspectiva de sociedade que pudesse ser o esteio de construção de uma sociedade democrática, seria o espaço de disputa de hegemonia com a formação imposta pela Igreja naquele momento. Portanto, a escola pública, para ser uma escola pública de uma pedagogia democrática a serviço de construção de uma sociedade democrática, é uma escola obrigatória. Ou seja, ninguém pode deixar os seus filhos fora da escola. A educação escolar é um direito ao mesmo tempo que é um dever, porque esse espaço, o espaço da escola pública, é o espaço fundamental onde se elabora uma concepção de mundo, uma vivência democrática que é o elemento fundamental para a construção e efetivação de uma sociedade democrática. Esse princípio e esse debate segue nos nossos dias, né? Porque segue vigente hoje um debate sobre se a escola é ou não o fórum fundamental de formação humana. E, dentro de uma concepção de uma pedagogia do trabalho, que incorpora plenamente os fundamentos da pedagogia democrática, né? Sim, a escola precisa ser pública, gratuita, universal, obrigatória, porque a escola é o espaço democrático, de vivência democrática, de conhecimento científico e laico, que assenta as possibilidades de construção e reprodução de uma sociedade democrática. Então,
A pedagogia do trabalho de Marx, a pedagogia socialista, ela vai incorporar plenamente a pedagogia democrática previamente estabelecida, previamente construída pela Revolução Francesa e outras iniciativas revolucionárias na Europa, né? E o que a pedagogia do trabalho, a pedagogia socialista traz além do que a pedagogia democrática fornece? Aí nós temos alguns elementos fundamentais. Marx vai entender que é papel da educação, né, de uma pedagogia, de uma escola, de uma educação escolar a serviço da classe trabalhadora e do seu projeto de sociedade, que ela articule dentro dessa escola pública, gratuita, universal e obrigatória, um ensino intelectual de natureza científico e laico, ou seja, não é uma escola ateísta, mas é uma escola laica, no qual o debate religioso, a questão religiosa é assunto de foro privado. A escola funciona com base na concepção da ciência, na divulgação da ciência como terreno comum de educação e na laicidade como princípio do ensino intelectual. Essa escola também articula o ensino intelectual com a educação física, né, compreendendo a integralidade do ser humano. O ser humano não é só intelecto, não é só razão, é corpo, é físico. Isso precisa ser considerado como uma totalidade. Além do ensino intelectual, aquilo que a gente pode chamar de ensino propedêutico, né, das disciplinas propedêuticas, matemática, química, biologia, sociologia, história, a educação física, também o ensino tecnológico, né? E é importante quando se fala de ensino tecnológico, isso aqui não é ensino profissionalizante, é o ensino tecnológico como a garantia de socialização para a sociedade como um todo, né, dos fundamentos tecnológicos da produção. Porque, obviamente, a concepção socialista de sociedade é uma sociedade onde todos trabalham, onde todos executam e todos elaboram. Se todos elaboram e todos executam, se almeja a superação da divisão do trabalho entre planejamento e execução, todos precisam ser capazes de elaborar, todos precisam ser capazes de executar. Então, o conhecimento no interior dessa escola pública, que é para todos, né, ela é um ensino intelectual, físico e tecnológico. Os conhecimentos dos fundamentos tecnológicos da produção e da vida social precisa estar ao alcance de todos. E, ao mesmo tempo, é preciso que o próprio trabalho, enquanto prática, seja um elemento educativo. Ou seja, a prática do trabalho é incorporada na escola, fazendo dessa escola uma escola do trabalho também, porque se compreende que o trabalhar é pedagógico. Ele é um meio de socializar no conhecimento de uma série de saberes que apenas a prática do trabalho coletivo é capaz de realizar. Então, a pedagogia do trabalho em Marx, os seus fundamentos, os fundamentos de uma pedagogia socialista, seriam, no mínimo, como o próprio Marx diz, juntar o ensino intelectual com o ensino pelo trabalho, no trabalho, né? Respondendo a esses fundamentos, incorporando os princípios fundamentais da pedagogia democrática, ensino público, gratuito, universal e obrigatório, com os princípios de uma educação do trabalho, uma pedagogia para uma sociedade de trabalhadores, no qual o ensino intelectual, a educação física, o ensino tecnológico e o ensino pelo trabalho estejam combinados na construção de um espaço educativo democrático, auto-organizado, aquilo que vai ficar mais evidente nos próximos trabalhos que nós formos desenvolver e estudar nas próximas aulas. Era isso.